Olá! Em Jeremias 29, versículo 11, diz o seguinte: porque eu sei quais são os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. E hoje eu quero dizer para você que em 2026 Deus sabe quais planos Ele tem a vosso respeito. E Ele quer dar o melhor para você nesse ano de 2026, no futuro que você anseia, porque Ele sabe bem melhor do que você mesmo o que vai te fazer bem, o que vai te fazer feliz. Ele conhece você mais do que você se conhece. Então, coloque Deus em primeiro lugar, deixe Ele cuidar da sua vida, deixe Ele cuidar de cada passo desse ano que está apenas iniciando, porque Ele sabe quais planos Ele tem a seu respeito, e são planos de coisas boas e não de coisas ruins. Apesar de vivermos em um mundo com dificuldades, um mundo de aflições, porque Ele não garantiu que não iríamos passar por aflições nesse mundo de pecado, mas Ele garantiu que estaria conosco em cada passo dessa jornada, nesse mundo de pecado, e que precisamos confiar nele, porque Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Então confie, coloque Ele em primeiro lugar, porque Ele sabe quais planos Ele tem para você. Acredite nos planos dele para sua vida. E eu gostaria de contar uma das histórias da minha vida, porque eu acredito que você também deva ter, mas eu também tenho várias histórias milagrosas que Deus fez comigo nesses 34 anos de vida. E eu sou muito grata porque eu vi Deus agir na minha vida diversas vezes. Eu vi Ele realizar planos que eu nem imaginava que eu viveria, que eu merecia, mas Ele sabe quais planos Ele tinha a meu respeito, Ele sabe o que era melhor para mim. E nos últimos anos, quando eu vim morar em Curitiba, uma das histórias interessantes que aconteceu comigo, quando eu já estava casada, eu e meu esposo decidimos adotar mais um gato. Então vocês estão vendo o gatinho aqui, né? Essa aqui foi a primeira que eu adotei, a Sammy. Mas após um ano que a gente estava morando num apartamento que era pequeno, a gente decidiu adotar um segundo gato para fazer companhia para a Sammy, que é essa gatinha que está aqui, e adotamos o Chicó. Ainda era época de pandemia, nós estávamos passando por algumas dificuldades financeiras, a gente não era bem desafiador esses últimos anos que estava ocorrendo a pandemia, e nós precisávamos nos mudar, nós tínhamos consciência que precisávamos nos mudar, porém nós não tínhamos condição financeira de se mudar. A gente também precisava trocar alguns móveis que ainda eram velhos, porque nós éramos recém-casados e ainda não tínhamos móveis todos novos, né? Muitos deles eram usados. E de repente, né, o Senhor já sabia o que eu precisava. Eu e meu esposo sabia que nós precisávamos se mudar. Tínhamos acabado de adotar mais um gato, lá estava pequeno, mas ele sabia que a gente não tinha condição para isso. Mas, de repente, uma pessoa da associação, o qual eu fiz amizade, o qual eu trabalhei na comportagem daqui de Curitiba, entrou em contato comigo e perguntou se eu teria interesse de alugar a casa dele, porque ele e a esposa dele estavam indo para o IAP, a esposa e ele iriam para o internato, né? Na verdade, eles morariam ao redor do internato, porque ele estaria indo fazer teologia e ele precisava de alguém que ele confiasse para alugar a casa dele. E eu falei: Senhor, a gente não tem condição, né, financeira para isso, mas vamos ver. E assim, eu sabia que precisava me mudar, eu e meu esposo. A gente não foi atrás de procurar casa em nenhum momento, porque a gente não tinha condição naquele instante.
Mas antes que eu tomasse essa decisão, porque na verdade a gente ia esperar mais um pouco, mais alguns meses, Deus já tinha tomado a decisão por mim e já tinha achado a casa perfeita para a gente morar. Pois exatamente após uma semana que eu tinha adotado esse gato, esse irmão, né, de fé, apareceu, ofereceu a casa dele e nós fomos lá ver. Ficava a 5 minutos do apartamento onde a gente morava. Vimos a casa à noite e a casa era exatamente tudo aquilo que a gente precisava. Era grande, era bonita, era nova, tinha bastante espaço pra gente, pros nossos gatos. Era exatamente do jeito que eu imaginava e sonhava. E o melhor de tudo, as condições pra gente morar lá foram bem flexíveis. Ele aceitou que a gente pagasse depois, né, o primeiro aluguel. E, enfim, foi tudo muito bem planejado por Deus. E a mudança a gente foi fazendo ali em uma semana, era muito perto o apartamento da casa, né? Na frente morava alguns familiares que também eram adventistas. E nós moramos ali, ficamos ali exatamente 4 anos, né? Passamos o final, a finalização da pandemia ali. E foi maravilhoso esse tempo que a gente ficou ali. A casa nos serviu muito bem. E Deus cuidou de tudo. E tudo aconteceu de acordo com a vontade dele. O mais incrível é que o aluguel também era barato. Então, Curitiba chegou, né, no aluguel mais caro nos últimos anos. Porém, durante os 4 anos, o aluguel continuou o mesmo preço. Não subiu nem desceu, a gente continuou pagando o mesmo valor. Eu não consigo ver outra coisa a não ser... Eu não consigo explicar outra forma de dizer isso a não ser milagre. Milagre, cuidado de Deus, proteção. Então, eu sei quais os planos eu tenho a seu respeito. Planos de coisas boas e não de coisas ruins. E foi isso que Deus fez naquele momento da nossa vida. A gente tinha acabado de casar, estávamos enfrentando as dificuldades de uma pandemia, não só de pessoas que estavam perdendo a sua vida, mas também dificuldades financeiras por conta da incerteza de tudo que estava ocorrendo naquele período mesmo da pandemia, né? Cada um tem uma história para contar desse período, histórias difíceis, de coisas que eu acho que você passou, eu passei, mas eu agradeço porque Deus esteve presente em todo esse processo. Então hoje eu faço um convite para você, confie, né? Confie nesse Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, e antes mesmo de você pedir, Ele já cuida, já faz, né, as coisas por mim e por você. E assim como eu tenho essa história, eu tenho diversas outras histórias que aconteceram na minha vida e você deve ter também na sua vida, onde o cuidado de Deus foi assim, muito forte. Você sentiu, você percebeu. Então assim, não temos como esquecer do que Deus fez por nós, quando nos lembramos de todas as maravilhas que Ele já fez pela gente no passado, né?
e continua fazendo. Deus ainda faz milagres em pleno século XXI. Ele continua fazendo milagres extraordinários na minha e na sua vida, e Ele quer continuar fazendo. Então, meu desejo para você é que 2026 seja um ano de muitos milagres, que você sinta a presença de Deus. Eu tenho muitas outras histórias do que Deus fez por mim, e acredito que você também. Então leve essas histórias para você não esquecer que no momento que você estiver passando por dificuldades, que assim como Ele cuidou de você no passado, Ele vai continuar cuidando de você no futuro. Então leve esse versículo. Eu sei quais os planos eu tenho a seu respeito. Planos de coisas boas e não de coisas ruins, para lhe dar o futuro que você deseja, né? De acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que ele sabe que é melhor para você, porque ele conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe mais do que você o que é melhor para você. Então confie nele, acredite nas suas promessas e lembre-se que ele é misericordioso. Então às vezes a gente falha, a gente peca com ele, mas ele é fiel nas suas promessas, né? Coloque Deus em primeiro lugar esse ano. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá promessas maravilhosas. Que esse ano a gente possa se lembrar que o Senhor sabe quais planos o Senhor tem ao nosso respeito. Planos de vida, né? Planos de coisas boas e não de ruins. De entregar a nós o futuro que nós almejamos. Que precisamos confiar em Ti, colocar o Senhor em primeiro lugar, deixar que o Senhor direcione todos os nossos planos de acordo com a Sua vontade. Que esse ano de 2026 seja um ano abençoado. Perdoe os nossos pecados, fica com cada um de nós, que possamos levar essa promessa em nosso coração. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.